Oi, gente, boa noite. Vamos começar aqui mais uma live hoje com a Selma Amaral, que vai, assim, espero que seja um show. A gente não, né, tanto assunto para falar que eu acho que a gente nem organizou muito, né? A gente teve alguns tópicos aí. Bom, acho que você já me conhece, né, Alexandre Lobão. Eu estou organizando essas lives todas para promover, digamos, um compartilhamento de conhecimento para você que é escritor, né, ou que está trabalhando, está curioso sobre o mercado literário aí. E a ideia é justamente trazer aqui agentes literários, editores, pessoal que faz capa, né, pessoal que trabalha com marketing, assessoria de imprensa e tudo, né, e lógico, escritores, muitos escritores aqui. Né, hoje, a Selma, né, é uma escritora que a própria história de vida dela já é um livro, né, uma pessoa que é a própria representação viva daquele adjetivo de mulher poderosa. Né? E o interessante, olha, ela está entrando aqui já para a gente já começar. Né? O... Oi, Selma. Então, eu já passei aqui, vou passar para você o convite aqui. Como eu estava falando, né? Quando você conhece a história de vida da Selma, Oh, você... Oi, boa noite, tudo bom? maravilhosa noite! Maravilhosa, né? É, Maravilhosa você também. bom é de 5 a 7, então O que é? maravilhoso é 10. Então a gente passa de ano com louvor. Tá ótimo. Eu estava justamente falando, né, que quando eu conheci você, conhecer um pouco mais da sua biografia e tudo mais, eu vi que a tua própria história de vida já é um livro, né? Quer dizer, você escreve sobre... Na verdade, você tem livros sobre sexo, tem livros sobre mulheres empresárias, mas para mim, se eu pudesse resumir em poucas palavras, eu acho que você escreve sobre o empoderamento das mulheres, né? Porque que é uma coisa super importante, eu acho, né? Porque eu vejo que existe essa necessidade de empoderar as mulheres, não só não só fora da literatura, que é o que você faz com seus livros, mas até dentro da literatura, né? A gente não tem, assim, comparativamente falando, nos autores clássicos principalmente, você não vê tantas mulheres como escritoras fazendo sucesso, você não vê muitos livros onde o protagonista é uma mulher, né? Você pensa no protagonista de história, você vai lembrar, o Harry Potter, assim, tem uma história ou outra que de repente tem um protagonista mulher forte, né? Tipo Jogos Vorazes e outros assim, né? Desses que fazem muito sucesso. É Mas a gente verdade. falta um espaço muito grande para empoderar a mulher até dentro da própria literatura. Né? Então, quer dizer, Uhum. hoje eu queria conversar com você um pouco sobre isso, né? Quer dizer, sobre a tua carreira, como é que você chegou onde está, sobre o que te motiva a escrever, sobre essa questão toda do conteúdo do seu livro, né? E no final, lógico, né? Passando por isso, porque o nosso tema hoje é o sexo como uma energia criativa, né? Dentro da É, parte da coisa. Mas eu acho que a gente pode ir muito além aí, de acordo com o que a conversa for passando aí. Mas assim, já falei um monte, comece você, se apresenta um pouquinho para o pessoal que está entrando e o pessoal que vai assistir depois offline aí. pois é, gente, eu vou me apresentar, mas eu gosto de falar o seguinte, que ao final eu sempre gosto de falar alguma coisa e vocês têm que repetir amém todo mundo, viu? Porque isso aqui é um negócio, entendeu? Então aguarde o final para vocês verem. Eu sempre faço isso, sabe? E isso acaba gerando uma energia muito poderosa, sabe? Vocês vão ver, confira aí. Bom, Amém. eu vou falar o seguinte: eu sou aquela que ajuda as mulheres a se amarem, por conta da minha própria experiência de vida, né? Então, aqui entrando a minha história, como você falou, né? Biografia, eu falando de mim própria nos livros, né? Através de outras histórias também. Somente o amor próprio ele é capaz efetivamente de fazer uma transformação e parece piegas você falar em amor e falar em amor próprio, né? Muitos até questionam se esse amor próprio não seria egoísmo, né? Enfim, mas foi exatamente da minha própria história. Já vou começar no contexto como mulher, né? Como Ah, mulher de insatisfação sexual mesmo. Então, assim, eu não gozava nem a custa de reza, né? Era considerado pelas estatísticas uma mulher anorgásmica, né?
E foi exatamente daí, e assim, muito intelectualizada, né? Eu já tinha mestrado, enfim, era uma pessoa muito buscadora em termos de conhecimento e tudo. E um dia eu li uma frase de Freud, né? Falou assim: se você quer saber como vai a vida da pessoa, pergunta como que ela tá na cama. Eu falei assim, poxa vida, né? Então, isso não é um conjunto, não adianta eu estar super bem profissionalmente, alguma coisa, e tá faltando alguma coisa aqui, né? E esse alguma coisa seria esse gancho exatamente para eu falar assim, poxa, que porra de mulher que eu sou, né? Eu vou atrás das coisas, né? E consigo para mim. E a partir da minha experiência na minha infância, que me despertou bastante para a questão da sexualidade, que depois desembocou na minha vida adulta, essa dificuldade com o prazer. Muito curiosa, estudiosa, né? Eu já, na época, eu era professora da área do direito, né? Fazia também o mestrado, etc, etc. E eu percebia que os meus alunos confiavam muito em mim, eu era professor de criminologia também, então mexia com sociologia, psicologia Legal. criminal, essas coisas, César Lombroso, né, Marquês de Bonessana, Marquês de Baccaria, essas coisas toda. E eu percebia que os alunos tinham uma confiança muito grande em mim, de partilhar as coisas. E eu percebia que as alunas vinham falar para mim, sempre tinha queixas sexuais. Falava do boy, né? Ah, boy, o boy, boy. Ah, mas na hora de mandar umas preliminares ele não capricha. Então, eu sempre notei isso. E os alunos também, os homens também partilhavam muito a insatisfação que eles tinham no cenário íntimo com suas parceiras, seja com namorado, com noivo, com casal. Eu falei assim, poxa, o negócio tá feio para todo mundo e eu tô ouvindo aqui, eu também não funciono no negócio. Eu preciso realmente aprender algo sobre isso. Para mim, existencialmente como mulher, porque eu comecei a me questionar, poxa, assim, entra até o empoderamento, porque mulher que eu sou, que sexualmente, vamos falar assim, eu não consigo obter a satisfação que eu sei que existe, né? Então, entra isso que você falou, a questão do empoderamento. Aliado à frase de Freud, né, que me fez, sabe aqueles insights que você tem quando alguém solta uma frase? Uhum. E eu vi assim, pô, a importância. Não, e depois ainda ali ele falou o seguinte, que as lavadeiras de roupa tinham muito mais facilidade com o prazer sexual do que as intelectualizadas. Eu falei, putz, grilo, sou eu, né? Ele Você começar a lavar roupa. Ele tá falando para mim, assim, não, eu acho melhor aprender sobre sexo e continuar fazendo no intelecto, né? Até para quebrar o conceito e o preconceito de que mulheres intelectualizadas, né, elas não podem se soltar sexualmente, que seria puta, né? Seria, entendeu? Uhum. Um gancho da Tem crença muito ligada à preconceito mulher aí. na rua, né? Tá. Então, de todo esse contexto, partiu, foi realmente a partir da minha experiência mesmo, né, de vida, e de perceber que isso era um trabalho, uma dificuldade de não só minha, de outras pessoas. Então, o que que eu fui? Eu fui para a prática, né? Eu fui exatamente para aprender a sentir e me dar prazer, né? E isso acabou mexendo com uma série de conceitos que eu tinha em relação ao próprio prazer, em relação ao parceiro, um monte de coisas, tá? E eu estudei muito. Então, assim, dentro da psicanálise, fui fazer um curso de formação em análise bioenergética, que é a linha que é do Alexander Lowen, né, que foi dissidente do William Reich. O William Reich é o criador da função do orgasmo, né? Li todos os livros do William Reich. Eu falei, gente do céu, se o orgasmo é isso aqui que esse homem está falando, agora que eu tenho Precisa aprender. né? Então, me instruí bastante e realmente me abri, me empoderei de mim mesma no sentido de me permitir Que ótimo. conhecer, descobrir, saber. O que aconteceu? Eu já era uma mini terapeutazinha, né? Já era terapeuta do meu pai e da minha mãe. Quando eles começavam a brigar, eu que entrava no meio. Então, já tinha um ar terapêutico. Esses alunos e alunas que vinham conversando comigo. No meu trabalho, eu era a senhora que ouvia as pessoas e dava boas notícias e ia falar, não, faz isso, faz isso, faz isso. Então, a minha jornada foi partindo de uma dor existencial, com prazer, e isso, depois que eu senti o primeiro orgasmo, vamos dizer assim, foi como que se tivesse, por isso que eu falo que é energia, é essa energia sexual que nos movimenta para a vida, para as coisas que fazem sentido para a gente. É como se tivesse surgido um novo mundo, né? Acho que daria até um filme fazer. Depois que eu visitei o. Sabe? A jornada daquela que é um ser gozante hoje. Eu falo que eu antes era um ser não gozante, né? Então, a jornada do ser gozante. Comecei a ver as coisas de outra forma, sob qual prisma? Prazer, do merecimento.
merecimento do prazer. Olha que poder Tem isso. até com autoestima isso também, né? Nossa, isso aqui até as tripas ficam bonitas, sabe? Não tem nada feio nessa história. Então, a partir daí, eu abri o leque para, assim, o prazer. E nessa questão do prazer, entrou muita abordagem bioenergética, porque a gente trabalha muito com a questão das sensações corporais para dizer algo sobre. Então, o que você sente no seu corpo, fala alguma coisa sobre o seu corpo, sobre até suas necessidades. Entrei na abordagem bioenergética, é muito conteúdo, mas é muito corpo mesmo, né? Então, geralmente, homens e mulheres que têm dificuldade com o prazer sexual têm um profundo descaso com o corpo. Mesmo quando malha muito e descuida, tem um descaso interno com o corpo, né? Isso já me trouxe para o centro da questão da energia do meu corpo, né? De ver assim, porque tem atividades, e pessoal, gente, eu nem falei maravilhosa noite para vocês todos que estão chegando aí, né? Tem que falar, porque eu preciso falar aqui, porque ele falou que eu tenho só 2 horas para falar hoje. Eu tô achando que... Então ela começou a falar rápido. Né? 2 horas não, 1 hora só, tem que falar mais rápido ainda. A gente vai negociar com o Instagram. Gente, ó, são perguntas e respostas, tá? Qualquer coisa vocês vão perguntando e respondendo. E eu já vou até jogar, já que a gente deu uma paradinha, uma ligeira, um gancho aí para você, né? Enquanto você, continuando a tua história, já bota na sequência aí como é que você fez essa transição de mulher se descobrindo para mulher. Você já falou que você sempre foi meio analistazinho, né? Quer dizer, então você começou a ajudar os outros. Em que momento que virou uma escritora, né? Como é que você percebeu que valia a pena colocar isso no livro? Exatamente isso que eu falei para você. Depois que eu me tornei um ser gozante, abri o leque para o prazer, certo? Então, não fazia sentido mais para mim, por exemplo, eu sou servidora pública federal concursada. Eu dispensei cargos porque eu falei assim, isso não me dá prazer. Isso não me dá o prazer existencial. E com essa busca do prazer, onde eu fui parar? O que eu amo fazer nessa vida? Veio a pergunta. Abrindo o leque do prazer, eu não queria mais simplesmente estar fazendo as coisas. Eu queria que as coisas fizessem sentido para mim. Porque fazendo as coisas, basta pagar IPTU e IPVA, né, gente? Não é? Peraí, o que é que eu vim fazer aqui nessa terra aqui, agora que eu descobri a vida? Né? É como se fosse um portal para mim, o orgasmo. E o William Reich, que é o prazer, né? Não que você vá para um encontro íntimo e assim, eu tenho que gozar. Eu falo isso sempre às minhas alunas. Eu tenho que gozar. Se você vai com isso, você quebra todo o clima de aprendizado. Você quebra todo o encantamento da busca, né? Você pode até fazer de conta, assim, não estou procurando nada, não, entendeu? Mas você está procurando. Um jeitinho de você enganar o seu ego. Então, com essa busca veio o que eu amo fazer. No que eu amo fazer, Lobão, eu com 14 anos eu já tinha escrito um roteiro para um filme. Até saiu no programa TV Mulher, babá, babá. Então, 14 anos foi recentemente, tá, gente? E eu fui olhando, eu sempre gostei muito de cozinhar. Já fiz vocal numa banda no interior, né? Que a gente cantava tudo sertanejo, etc. Fui voltando, assim, as coisas que eu já havia feito na minha vida, né? Era professora universitária. Já tinha 2 livros, basicamente, prontos, de direito penal e processual penal para ser publicado. Então, eu sempre escrevi. Tinha um monte de letras de músicas, né? Tinha um monte de textos, de poesia, né, e tal. E eu fui fazendo um retorno, né? Fui fazendo um retorno do que eu realmente gostava de fazer na vida, amar fazer na vida. E a pergunta para mim, para eu chegar a essa questão, foi assim, o que eu faria na minha vida, que eu faria a minha vida inteira, independentemente se eu ganhasse ou não muito dinheiro, mas que fizesse sentido para mim. Mas é lógico que quando a gente faz uma coisa que faz sentido, o dinheiro é uma consequência. E aí eu assisti ao filme da Frida. Lá no filme da Frida Kahlo, né, que tem aquela parte que ela pinta os quadros e tal, e que depois foi o marido dela, né, perguntando para ele se aqueles quadros tinham valor, se faria sucesso. Ele falou assim, de que adianta eu falar para você se vai fazer ou não sucesso se isso for a sua vida, se isso é a coisa que você amar. Aquilo lá foi pau para mim, né? Então, daí foi que eu percebi que era escrever, tá? Que era escrever. Escrever, e depois que eu comecei a escrever e veio muito forte a questão da sexualidade, para trabalhar a sexualidade, porque foi a minha maior dor. Né? Então, quando a gente tem uma grande dor e a gente consegue superar essa dor, a gente consegue
ter a cura para si mesmo e você pode ainda ajudar outras pessoas. Quando eu escrevi o primeiro livro, Boa de Cama, teve uma demanda muito grande de mulheres para que eu atendesse. E aí, aquilo mexeu profundamente comigo. Falei, poxa, eu tenho condições de ajudar essas mulheres, né? E até mesmo homens, né? Homens com a anejaculação, etc. Eu tenho condições? E isso mexeu muito comigo, né? Mexeu muito. E aí, o que que eu fiz? Eu fui fazer o curso de sexologia. Falei, não, vou fazer o curso de sexologia. Que eu cheguei no curso de sexologia, eu não tinha formação nenhuma em sexologia, nem nada. Já havia escrito o livro Boa de Cama. O presidente lá do curso, todinho da formação, ele fechou o Conselho Regional de Medicina da Bahia para eu falar sobre o livro, porque ele ficou encantado. Ele falou assim, como que pode? Você não é? Você não atende? Você não sei o quê? Como você escreveu um livro desse? Então, assim, que eu falei assim, não, gente, não foram sinais. E aí, então, eu fiz outras formações para poder ir para o ambiente, para poder ser terapeuta também, né? Fiz também formação em física quântica, um monte de coisa, enfim, né? E isso ligado o quê? Ligado a uma descoberta sexual, da energia sexual. Essa energia me abriu para a questão de saber o que faz sentido existencial para mim, por isso que se fala mesmo dentro da concepção oriental, que o sexo, quando ele é um sexo com entrega, ele é o número um, é o ingrediente número um de expansão de consciência. Então, eu sou um exemplo clássico, vivo disso, de que realmente é uma expansão de consciência. De você descobrir o seu lugar, de você descobrir o que faz sentido para você, que hoje as pessoas falam em propósito, né? Qual é o seu propósito, né? Então, é muito descobrir isso, sabe? Então, foi mais ou menos essa jornada, né? Jornada da heroína. Ah! Não, é engraçado isso, né? Porque falando de jornada da heroína, no caso, assim, você é uma jornada da heroína, óbvio, né? Porque você é uma heroína até por conta de toda a tua história aí, do que você passou até conseguir conquistar, né? Tudo que você já chegou hoje em dia aí. Mas eu lembrando que a jornada da heroína em si, eu descobri há pouco tempo que existe, né? Quer dizer, lancei a terceira edição do Bíblia do Escritor, né? Que saiu faz 3 meses. Eu incluí pela primeira vez a jornada da heroína. Mas é uma coisa que é engraçado, né? Que acho que ia tocar isso em algum momento nessa live aqui, né? A questão de como é difícil para quem está fora desse mundo, do mundo feminino, entender como é que funciona a cabeça das mulheres, entender muitas vezes a gente, até por conta da nossa educação, assume atitudes machistas sem nem perceber, né? Então, quer dizer, eu tinha um livro que já estava publicado há 5, 6 anos, com a Jornada do Herói, que todo mundo conhece, e aí um dia minha filha, né, que é super feminista, chegou, mas por que você não botou Jornada da Heroína? Eu não sabia nem que existia. Tipo assim, na minha cabeça, eu devia ter pesquisado. No momento que eu soube que tinha uma Jornada do Herói, a primeira coisa que eu falei, poxa, será que tem uma Jornada da Heroína? Existe e já não foi uma coisa recente, né? Uma publicação de uma psicóloga, né? Acho que isso foi nos anos 70, ou 90, mas assim, faz muito tempo, né? E simplesmente eu tive que ter uma mulher para chegar em mim e falar, olha, vem cá, você como homem está ignorando que existe todo um universo, né, onde as mulheres são protagonistas, e simplesmente porque você não olhou para o lado. E não é maldade, não é machismo. Às vezes eu acho que é muito por isso, né? Assim, as mulheres muitas vezes não se empoderam, porque quando você vê uma mulher como você, né, que se empodera e vai atrás do seu sonho e começa a explorar e, digamos, afetar positivamente a vida de todo mundo em volta, automaticamente, se alguém precisar de alguma referência, né, digamos, de empresariado, de escritor, de coisa assim, vai começar a lembrar de você, né? Então, acho que é super importante essa coisa de você não só se tornar referência, como ajudar, né, empoderar mulheres para serem referência. O seu segundo livro, inclusive, é sobre mulheres empresárias, empreendedoras. Como é que é o título dele mesmo? O segundo livro é O Segredo da Mulher de Sucesso no Amor e na Carreira. Que é esse aqui, pois é, eu lembrava que tinha uma coisa com empreendedorismo. Pois é, quer dizer, quando a gente fala em sexo, a pessoa já pensa, vai dentro dos preconceitos sociais muitas vezes. É uma coisa com sacanagem. Gente, tem nada a ver, gente. Sexo é uma energia criativa, né, que vai muito além. E esse segundo livro seu, eu acho que vai muito nessa linha, né, mostrando até onde que vai o poder dessa energia sexual aí, né? Olha, todos eles eu trabalho com a questão da energia sexual. E nesse O Segredo, é bem isso. Eu falo assim, olha, o que é sexualidade? Sexualidade
é a manifestação da pessoa adulta na vida. É lógico que Osho pensa um pouco diferente assim, mas assim, foi o conceito que eu consegui construir para poder definir. Então, vejam bem, olha só. Sexualidade não é o ato sexual. Sexualidade é também o ato sexual. Então, sexualidade é a manifestação da pessoa adulta na vida. A criança, ela ainda não se manifesta, porque ela ainda não sabe, o consciente e o inconsciente dela ainda não está elaborado, formalizado para essa troca de energia sexual. Embora ela já tenha, por exemplo, o menino, ele já tem ereção, o bebê. A menina tem lubrificação, mas eles não têm a consciência de que aquilo tratado no mundo adulto se refere a um desejo de contato. E que no mundo adulto, esse desejo de contato é o ato sexual em si. Então, sexualidade como é a sua expressão como adulto na vida. Então, como que você se expressa adulto na vida? Você se expressa falando, escrevendo, sentindo, andando, trabalhando, se alimentando. E sobre se alimentar, eu observo muito como as pessoas comem. É uma curiosidade minha, porque reflete muito como elas são na cama. Né? Isso para gente que é analista bioenergético. Então, é muito isso. Então, nós não somos seres separados, estanques, como fala na abordagem bioenergética. A gente não é um ser cindido, em que você vai para o seu trabalho, você pega a sua sexualidade, pendura ela no guarda-roupa e vai trabalhar. Ou seja, você só pega a sua sexualidade do cabide quando você for para o quarto fazer sexo. Não é assim. Se você pensa que é dessa forma, você é um ser cindido, tá? E para nós, analistas bioenergéticos, essa cisão ela aparece em torno da cintura. A gente bate o olho e dá para perceber. Que são pessoas que vivem assim, separa tudo. Separa o amor do sexo. Separa o pecado da santidade. Separa o bom do ruim. Separa o certo do errado. Essa visão dicotômica, certo? Então, se sexualidade é a sua expressão na vida como pessoa adulta, significa tudo que você faz. Como assim tudo que eu faço? Tudo, inclusive sexo. Então, sexo é uma das manifestações da sua sexualidade. Escrever é uma das manifestações da sua sexualidade. Comer é uma manifestação da sua sexualidade. Por que é assim? Lá no princípio, quando nós surgimos de quê? De um contato de energia sexual, não foi? Pênis, vagina, né? E ali a gente pega o chakra básico, e nesse chakra básico tem uma ligação com as glândulas de reprodução, chakra básico, ok? Subiu para o chakra sacral, que é o chakra, o segundo chakra, que é o chakra da criatividade, da criação, e nós fomos formados. Portanto, nós fomos formados através de qual energia? Sexual. Portanto, assim como a banana é formada a partir da semente da banana, a laranja é formada a partir da semente da laranja, nós somos essa semente sexual. Nós somos energia sexual. Certo? Somos toda energia sexual. Então, veja bem, você já ouviu falar assim, gente, mulher geralmente é assim, né? Quando tá cansada, fica broxada, né? Assim, hoje eu não tô com vontade, nossa, eu tô exausta. Por quê? Gastou toda a energia sexual. Então, não sobrou energia para manifestação da sexualidade e sexo. E o homem, quando ele está muito preocupado com o dinheiro, porque dinheiro é ligação do poder está ligado ao ego está ligado ao fálico, o fálico está ligado ao pênis é o poder do homem nessa estratosfera para a maioria deles. Se ele está preocupado com a questão financeira, ele perde a energia sexual, porque ele está gastando a energia sexual com preocupações do ego. Então, se você aceita que essa energia criativa que está aqui localizada no chakra sacral ou chakra sexual, se você acredita que essa energia é energia criativa e você faz certos tipos de trabalho para você aceitar essa energia, deixar que ela flua, porque se ela flui, ela vai subir, ela sobe em espiral, que a gente chama de Kundalini. Pode ser na coluna ou pode ser de frente mesmo. Se ela sobe, o que vai acontecer essa energia? Ela vai atingir o chakra do plexo solar,
que é esse chakra do plexo solar? É a energia da vontade. É que faz você ir lá escrever, que faz você determinar o prazo. Para quê? Para que você, não, eu já estou com a inspiração aqui para eu escrever, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar, eu vou, tal dia, tantas horas por dia eu vou escrever. Tal dia, eu vou tantas horas pesquisar. Até tal dia eu vou soltar esse livro, e depois eu vou viabilizar uma publicação para ele, de repente eu peço uma correção. Enfim, ele vai acionar o seu chakra da vontade. Da mesma forma, as pessoas, por exemplo, quando eu atendo mulheres, né, até homens, né, que foram diagnosticados com depressão e às vezes estão até com uso de medicação. Eu trabalho muito essas questões da energia corporal dessas pessoas, a liberação de crenças negativas em relação ao próprio corpo, em relação ao prazer, em relação ao sexo, para que essas energias possam fluir, porque uma vez fluindo, vai entrar aquilo que a gente chama nas questões neurais, tá? Porque essa energia sobe. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa, quando ela está com síndrome de pânico, ansiosa, a respiração dela é totalmente curta. Então, não vai energizar essa região aqui de baixo e essa energia não vai subir. Então, ela fica só rodando em lúpulo ali, pensando as coisas negativas, de medo, de pânico, etc. Então, se essa energia ela não está apropriada, aceita, amada, venerada e trabalhada, o que vai acontecer? Você vai travar o fluxo de energia. E quando você trava esse fluxo de energia, você trava ele para escrever, você trava ele para comer, ou você destrava, você dispara a comer. Você vai ficar nas extremidades. Você trava ele. Travou aí? Não, tô falando que fica desbalanceado, né? Que fica desequilibrado. Eu acho que dependente até da questão dos chakras em si, né? Porque aí provavelmente a coisa continua até subindo, né? Vai pro cardíaco, você coloca emoção naquilo e por aí vai. Mas dependente disso, né? Porque a pessoa não precisa nem, digamos, acreditar nessa coisa energética, acreditar, eu por acaso acredito, mas assim, a gente vê os resultados, né? Uma pessoa que estimula mais a criatividade, né, ela acaba tendo essa energia, né, de escrita, né? A pessoa que é muito criativa, muitas vezes ela vai ser criativa na cama também, né? E vice-versa, né? A pessoa que começa a se liberar dos seus preconceitos, ela começa a ser mais, como você falou, na própria cama. E eu acho que isso aí repete diretamente na questão da escrita, porque uma das coisas que eu mais escuto dos escritores, né, iniciantes que vem para mim, né, que eu acho que vou começar a mandar isso para você, é aquele negócio de não sei se o que eu escrevo é bom o suficiente, tem tantos livros bons no mundo, por que o meu vai fazer diferença? Tipo assim, é toda uma insegurança, tipo assim, eu não sou um escritor, eu só escrevo. Gente, o que é isso, né? É a mesma coisa que dizer, né? Isso é só um hobby, eu ouço muito isso também. Exato, as pessoas parecem, assim, ela não tem coragem ela tem um medo, né, uma falta de autoestima, e fica limitando a questão dela criativa, porque uma vez que a pessoa tem medo, como é que ela vai ser ela mesma, seja na cama ou seja no livro, né? Então é uma coisa, até só para aproveitar que eu fiz uma pausazinha aqui, né, a Laís está falando aqui, né, que uma vez expandida a consciência, ela jamais retroage, né? É aquela história a gente vê em várias fábulas aí orientais, inclusive, né? O cara sobe até o sétimo céu, quando ele volta, às vezes ele fica até cego, né? Porque é complicado. Uma vez que você experimenta, né, uma coisa, né, criativa, né, seja sexo, ou seja escrever um livro, você não consegue mais parar. Eu lembro quando eu escrevi o primeiro livro, eu peguei o livro na mão e falei, caramba, eu posso, né? Assim, e aquilo te dá vontade de fazer mais, né? Quer dizer, você desperta ali a energia criativa, com o Daniel que esteja, e o negócio começa a formar uma espiral, mas é uma espiral que eu acho que até se retroalimenta, né? Ela sobe, desce e vai circulando ali dentro de você, né? Na tua aura como um todo. Então você fez uma vez, você fica com vontade de fazer de novo. Né? Quer dizer, hoje passaram 20 anos do meu primeiro livro, eu estou com 23 livros publicados e continuo escrevendo mais, né? Quer dizer, uma vez você perde o medo, né, de ser você mesmo, né? Aí você quebra essas limitações todas, né? Sim, sim. E quando você falou dessa questão de alguém acreditar, não acreditar, em questão de chakra, essas coisas, não tem necessidade de acreditar nisso, porque realmente isso é uma crença, né? Que funciona para algumas pessoas, não funciona para outras. Mas você pode ver, por exemplo, que tem certas pessoas que elas usam essa energia criativa de uma forma brilhante em todas as áreas da vida dela. Para escrever, quando você descobre lá, e isso é um poço infinito, a criatividade é um poço infinito.
Infinito. Quanto mais você mexe, é igual sexo, né? Se você às vezes, ficar muito tempo sem fazer sexo, você fica até meio adormecido, né? Fica até meio Tem até adormecido. dificuldade de fazer a coisa funcionar depois. Fazer a coisa funcionar depois, né? É a mesma coisa. Agora, se você começa a fazer e você começa a despertar sua fantasia, seu interesse, você vai criando coisas de forma que você vê um cenário, você já começa a imaginar naquele cenário. Voltando para a escrita, a mesma coisa. Se você começa a escrever, mesmo que você fale assim, gente, poxa, hoje eu tô broxada, não tô querendo nada, não sei o quê, mas você você vai cutucando ali, cutucando, cutucando. É mais ou menos como um casal, quando um quer, o outro não quer. Um começa a estar com mais vontade, vai cutucando ali, cutucando, cutucando, até que as coisas começam a sair, começam a fluir, e você percebe, poxa, como que tinha isso aqui? Como que tinha isso aqui? E dentro dessa energia criativa, ligada à nossa energia sexual, que é a energia da criação, que é de onde nós viemos, nós só fomos criados por causa dessa energia. Então, é a energia criadora, criativa, produtora, co-criadora. Nessa pandemia, teve pessoas que a pandemia veio e elas se isolaram delas mesmas, em não buscar dentro delas a criatividade, como lidar com a situação. Então, elas se fecharam, não olharam para esse poço que, na verdade, está tudo dentro dela. Outras, o que fizeram? Aprender a cozinhar, e não aprender a cozinhar, o que aconteceu? A filha que estava com sobrepeso, começou a comer comida e já começou a se interessar em comer salada, etc, etc. Outros começaram a fazer o quê? Começaram a brincar com arte-terapia. Entendeu? Então, ou seja, foi uma oportunidade para quê? Para acionar essa nossa energia da criatividade, que é o que nos mantém vivos. Sem essa energia, a gente já era. É ela quem nos mantém vivos. Tanto que quando essa energia for embora, a gente desaparece, só fica o nosso corpo. Né? Então, essa energia criativa, que acionada e dando força e tudo, ela é capaz de realmente fazer transformações em qualquer esfera. Para a escrita, para no seu relacionamento, sua vida sexual, você com seu corpo, você no seu trabalho, sabe? Você na sua relação com as amizades, você para fazer as modificações dentro da sua casa que são necessárias. É essa energia. Eu acho que as pessoas, essa pandemia, o grande tchan dessa pandemia, né, um lado positivo, se é que a gente pode falar de positividade numa coisa tão terrível assim, é porque ela bagunçou a rotina de todo mundo, né? Seja porque algumas pessoas estão trabalhando mais, outras pessoas estão trabalhando menos, mas assim, ninguém passou incólume, né? Ninguém ficou sem modificação. E o que acontece muitas vezes, né, que eu percebo, não sei se você, como na tua parte de terapeuta, percebe isso, é que as pessoas, a impressão que eu tenho, né, é que as pessoas, talvez até a maioria das pessoas, elas começam a viver numa roda viva, onde essa energia criativa fica dormente dentro dela. Quer dizer, para que você acorda de manhã? Eu acordo de manhã para ir para o trabalho, eu trabalho para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro para pagar o meu IPTU e o meu PVA e para comprar uma televisão, comprar uma roupa. Tipo assim, a pessoa está ali para comer, dormir e trabalhar, né? Ela não para fazer. E muitas vezes o que eu percebo, né, até o Carlos Augusto está falando aqui, né? Muitas pessoas precisam se reinventar com a pandemia. É exatamente isso, né? As pessoas entram naquele dia a dia ali que não olha para o lado e acaba que, se a pessoa, acho que todo mundo, né? Mas assim, tem uns que já nasceram com uma energia sexual criativa mais forte, a pessoa fica com um incômodo ali e não sabe por quê. Às vezes entra em depressão, às vezes fica, né, tendo efeitos colaterais até físicos diversos. Né? Tem uns que acabam se adormecendo tanto que vira uma múmiazinha ali na televisão e no trabalho que conseguem sobreviver até o final da vida assim, infelizmente. Né? Mas quando a pessoa tem um pouquinho mais de energia, ela começa a se sentir incomodada. Poxa, tá faltando alguma coisa na minha vida. Né? E é justamente a questão do sexo, né? Quer dizer, não o sexo, como você falou, sexo físico ali do homem com mulher, mas o sexo de uma maneira muito mais ampla. Né? Eu costumo dizer, né, que o órgão mais sensual do ser humano é o cérebro. Né? No sentido, lógico, não energético, né, mas físico, a gente associa cérebro com pensamento. Né? Porque o nosso pensamento que acaba sendo o motor de toda essa energia criativa, que vai se refletir num livro, que vai se refletir numa escultura, que vai se refletir numa culinária, como você falou aí, né, que vai se refletir na cama. Né? Mas o importante é que a pessoa, com essa sacudida, as pessoas tiveram a oportunidade de falar, poxa, peraí, né? Eu estava vivendo para quê? Né? Agora que eu estou com medo de morrer, entre outras coisas, eu estava vivendo para quê? Estava vivendo para pagar as contas? Isso é vida? Né? Então, acho que essa questão sexual, de trazer isso para
as claras para as pessoas, mostrar para elas que elas têm que trabalhar mais esse lado, né, energético, sexual, criativo, acho que é essencial, né? É. E se comenta assim, às vezes, quando fala para uma pessoa que a criatividade dela está intimamente ligada à sexualidade, ela já associa que é a cama, né? Na É, verdade, é a energia vital dela. A energia sexual é a nossa energia vital, é a energia que nos mantém vivos. Por quê? Porque nós viemos dela. A nossa formação partiu dela. Então, é como se ela fosse o Big Bang, né? Existencial humano. Então, quando você aceita bem que você é um ser sexual, e você não tem crenças negativas em relação a isso, não, eu não posso ser chamado, imagina, eu sou um ser sexual, não, eu sou um ser humano, eu não sou um ser sexual, porque eles associam que dizer que é um ser sexual é um ser que foi feito só para fazer, tipo, só para sexo, né? Pensaria pensando só na questão da energia, da troca, da relação íntima, né? E é muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Uma pessoa, é até o Alexander Lowen que fala isso, é uma pessoa que ela não é uma pessoa criativa fora da cama e uma pessoa não criativa na cama. Então, essas energias estão muito associadas. Então, o jeito que é uma pessoa no cotidiano dela, se reflete muito como ela é na intimidade. Então, quanto mais você é criativa, e criatividade não significa você estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, porque isso são alguns perfis que têm esse perfil, né? São pessoas polidotadas, no sentido de que conseguem criar muitas coisas ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não quer dizer isso, quer dizer que o seu máximo do criativo, que é a sua própria identidade. Então, qual que é o seu máximo criativo a partir dessa energia vital, que é a energia sexual? No seu trabalho, no seu relacionamento, né? Com você, em relação ao seu corpo. Olha quando você falou, eu tenho colegas, né, que ficam assim, por que eu vou escrever se tem tantos livros bons aí? Por que vai ser meu mais um e tal? Então, isso aí é o quê? É um sintoma clássico de falta de amor próprio, que geralmente a gente fala em falta de amor próprio para mulher, né? Gente, isso não é coisa de homem, né? Como que eu vou falar? Porra, eu me amo, tem que... Não, eu me asseguro, homem é assim, eu me asseguro, né? Mas é clássico a questão da ausência de amor próprio, ou um amor próprio raso, que todos nós temos, isso aí, né? Isso aqui não é uma crítica, é uma estatística, que todos nós temos, que quando ele precisa bancar aquilo que é fruto do desejo dele, que é fruto da libido dele, da vontade dele, que é descrever, que é uma coisa que dá prazer, ele sabota. Por quê? Porque nós não fomos criados e educados para a nossa aceitação dessa energia refletida no desejo, no prazer e na satisfação. Sempre nós fomos criados, isso a maioria também não é uma crítica nem um julgamento aos pais, isso faz parte desse plano terreno, nós fomos criados e educados para dar resultados. Quais tipos de resultados? Resultados que são aceitáveis no seio familiar, que são aceitáveis para a sociedade, são isso. Então, se chega um filho e fala assim, não, eu quero dar aula particular de piano. Cara, você vai fazer medicina, você está tirando as melhores notas, etc, etc. Né? Então, essa questão de nós não sermos aceitos em relação àquilo de não olhar para o que faz sentido para a gente, que está intimamente ligado ao prazer, está intimamente ligado ao desejo, faz com que as pessoas sabotem aquilo que é fruto do desejo, aquilo que está trazendo prazer, aquilo que dá resultado, que daria um resultado satisfatório para a vida dessa pessoa. O próprio, você falando aí, lembrei daquela frase do Confúcio, né? Que um homem que encontra, um ser humano que encontra um trabalho de que goste, nunca mais trabalha na vida. Né? Nesse sentido, né? Porque trabalho, né? A origem da palavra trabalho vem de tripaio, né? Que era uma base de 3 pontas que os romanos botavam e prendiam os prisioneiros ali como castigo. Né? Acabou que as pessoas associavam com trabalho com sofrimento. E de repente vem, né, quer dizer, lá do Oriente, né, vem essa questão de, não, gente, trabalho não tem que ser sofrimento. Né? O trabalho, se você faz uma coisa que você gosta, ele vai ser um prazer. Né? Eu acho que até nessa linha desse livro que o seu livro aí, né, que fala sobre carreira, né, também tem a ver com tudo isso que você falou, né? Quer dizer, eu tenho que procurar uma coisa que me dê prazer.
Eu mesmo, assim, eu tenho, né, pelo menos dois grandes amores de trabalho, por assim dizer, na vida, né? A parte de programação de computador, né, e a parte de escrever livros. Eu comecei a escrever quando tinha uns 12 anos e programar computador também por aí, né? Trabalhei em empresas até multinacionais aí, né, internacionais, né, super conhecidas nessa parte de computação, e chegou um ponto que eu falei, legal, cheguei no ápice do que me interessava na parte de computação. E naquele momento me satisfez aquela coisa, eu gosto ainda de brincar, mas eu falei, não, agora eu quero um outro ápice para mim, né? Quero procurar um outro orgasmo de carreira, por assim dizer. E aí eu comecei... outra coisa. Exato, aí eu comecei a investir, ainda faço programação, ainda tenho prazer naquilo ali, mas hoje em dia me dá muito mais prazer escrever, produzir um resultado. Quer dizer, quando eu faço alguma coisa que eu termino um livro e falo, poxa, acabou, né? Quer dizer, gastei ali 3 meses, às vezes, fazendo um negócio super denso, né? Ou teve livro que eu já mais de ano, né? Quer dizer, pesquisando, ajustando. Quando termina um negócio que você viu que, poxa, você botou ali a tua criatividade e nasceu, é quase um filho que nasce, né? Nesse sentido até também associado à questão sexual, né? Porque você produzir alguma coisa que nasceu de dentro de você, aquilo ali é uma coisa que você, se tiver que virar a noite trabalhando, escrevendo, não é trabalho, né? Eu tô ali, é como se eu passasse a noite fazendo amor, porque o trabalho já acaba gerando prazer também, né? E você viu a associação? Nós fomos criados através da energia sexual, né? Aí teve uma vez que uma pessoa falou assim, mas e quem é o bebê de proveito? Eu falei assim, mas precisou ser utilizado as glândulas, né, sexuais para a formação. Então não teve como pegar no ar assim e juntar, né? Então olha só, essa energia criativa que nos criou, certo? Que nós surgimos dela, dentro disso que você falou. Antes de seu livro, né, a Bíblia do Escritor ter surgido, ela precisou ser sonhada, idealizada, pensada, de algum modo, não é? Mas para ela ser criada, você precisou de uma energia, que é a energia para escrever, não foi isso? Você precisou botar essa energia em ação, não é? Que seria mais ou menos um encontro de um homem com uma mulher, ou de uma fertilização, para que houvesse essa criação. E a partir daí, então, algo surgiu, algo novo surgiu. Então, de onde surgiu tudo isso? Veio de uma energia. Mas essa energia, ela só foi materializada porque, efetivamente, você teve a atitude, a ação de materializar. Né? E é o que acontece muito na questão das pessoas que, quando vão, principalmente escritores, né? Eu sempre recebo pelo direct, mais ou menos isso que você falou, leia meu trecho de poesia, eu tô com vergonha de publicar, eu tô assim, você fez o mais difícil, a criança já nasceu, você só precisa registrar ela. Sim, que é mostrar para o público, né? Porque registrar diz assim, existe mais um cidadão, não é isso? E a mesma coisa em relação à energia que você tem, o desejo que você tem de escrever. Escreva. O que você ia dizendo? Não, é que eu fiquei com uma duvidazinha, mas termina aí, conclui a ideia para eu perguntar. Então, assim, escreva, não fica confabulando coisas, né? Fala assim, não, então tem vários livros maravilhosos, tem muito... Coloque essa energia em ação. Por quê? Porque a energia, essa energia propulsora que está te impulsionando, que está te fazendo isso, se você não solta, o que vai acontecer? Ela vai chocar com outras energias, ela vai te confundir as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui bem fisiológico, só para vocês entenderem como que é esse processo de energia criativa quando você não canaliza e não coloca ela em prática. Quando você, por exemplo, o seu intestino avisa que está na hora de você fazer sua necessidade fisiológica, você não vai. Ele avisa de novo, ele te dá o sinal, você não vai. Né? Então, tá dando ali aquele desejo de você, sinalizando para você escrever, para você isso, para você aquilo, você não escreve. Tá falando, não, vou escrever uma poesia, vou começar a escrever um livro, vou publicar um livro, você não faz. Você não bota essa energia para fluir, para correr. No caso do intestino, o que vai acontecer? Você vai ter prisão de ventre, você vai ter todas aquelas séries fisiológicas negativas de resposta do seu corpo em relação ao seu não ao fluxo natural, energético do seu sistema fisiológico. É a mesma
coisa, gente, em relação à energia criativa para algo. Seja para ser um terapeuta, seja para você fazer sexo. Mulheres geralmente fazem muito isso, as mulheres às vezes sentem vontade, mas elas não tomam a atitude de fazer isso por elas. Seja para você começar a escrever, seja para você publicar, se você não canaliza essa energia, não dá um fluxo para ela, que é o fluxo natural dela, e você ali apoiando, amparando, seja escrevendo, seja atendendo, seja tocando um instrumento ou alguma coisa, isso vai ter um efeito negativo, expressivo, no seu corpo, principalmente para a sua mente. Principalmente. Principalmente. Isso é capaz de formar o que nós chamamos de sabotadores internos. Ou seja, todas as vezes em que vir do seu ser, do seu âmago, da sua existência, pedindo algo prazeroso para você fazer, e você não fez, o seu cérebro ali, a gente fala todo o seu aspecto neural, consciente e inconsciente, ele vai entender o quê? Olha, todas as vezes que ela tiver esse tipo de vontade, a gente tem que criar mecanismos para que ele não prossiga. Aí são criados sabotadores internos. E esses sabotadores internos passam, então, a comandar disparar medo, a pensamento negativo para não escrever, pensamento negativo para não publicar, pensamento negativo do que vão achar da minha obra, de se sentir para baixo porque alguém falou assim, poxa, sua obra é isso, é aquilo, aquilo, outro. Entendeu? Então, ela passa o valor de tudo o trabalho dela, das possibilidades, tudo para questões externas. Ela não valida, né? Até que a minha dúvida justamente é que é um pouco da questão do lado externo, né? Quer dizer, só para completar uma coisinha aí, para reforçar um ponto que você falou, sempre vai ter crítica, né, gente? Se você botou um trabalho na praça, você pode adorar o seu trabalho, sempre vai ter alguém que não vai gostar. Né? Já fizeram um levantamento até na Inglaterra um tempo atrás, e eles falaram viram que 30% mais ou menos das pessoas que compram um livro gostam o suficiente para comprar o próximo daquele autor. 30% gostam, mas tipo assim, é mais um livro. E 30% não gostam, né? Lógico que tem alguns que odeiam, tem uns que amam nas pontinhas lá. Sempre vai ter alguém que não vai querer, assim, vai olhar aquilo e vai, assim, deplorar aquilo ali. E você tem que estar pronto para essas críticas, né? Porque afinal é natural, né? Quer dizer, nem Beatles, nem Jesus Cristo, nem ninguém, né, conseguiu agradar o mundo inteiro. Sempre tem as pessoas que vão falar mal. Então, assim, faz parte da profissão, de qualquer profissão, você enfrentar as pessoas que digamos, não entendem o que você é. E isso, assim, se você dá mais importância para elas do que para você, você acaba se autoimpondo todas essas barreiras aí, né? Bom, antes de eu perguntar o que eu ia perguntar, estou só vendo aqui, peraí. Temos aí 13 minutos para acabar nosso tempo. Né? Só dar uma lida aqui, como as pessoas comentaram, né? A Tezinha está falando aqui, ó, sexo e energia criativa são questões cruciais para a saúde mental. Né? Quer dizer, ela falou isso faz tempo já, né? Foi mais justamente o que a gente vem falando. Né? Federadas e alguns giros, 507 federadas e alguns giros, no seu nome pessoa. Ó, recriamos, né, recriamos com base naquilo que vivenciamos dia a dia. Tudo proporciona prazer, na verdade, é um reflexo dos nossos desejos, como você mesma falou. Vamos ver o que mais aqui. A Iris Borges está falando, né? Criação literária não acaba nunca, com certeza. Faz parte da... bom, Carlos Augusto está falando, há casos de escritores que recebem muitas negativas, mas não desistem, né? Continuam tentando, insistindo, repensando suas obras, acreditando no seu trabalho. Em determinado momento, seu trabalho acaba sendo reconhecido. Né? O próprio... acho que é o Fernando Sabino que falou isso, não tenho certeza, mas é um desses autores brasileiros mais conhecidos, assim, né, que falam que você tem que persistir, continuar escrevendo, apesar das críticas, das dificuldades, né, e se você continuar insistindo o suficiente, um dia você vai perceber que ali existe um grande escritor. Né? Eu sempre falei isso desde do início, né, eu comecei a dar oficinas, né, uns 10 anos atrás. Falei, gente, tem dois tipos de escritores. Os que fazem sucesso e os que desistem antes. Né? Porque, assim, até lembrei de uma fala dos sapinhos, não sei, talvez você conheça, né, esse negócio das críticas. Não, é que os sapinhos têm que subir, tipo num pau de sebo, numa festa junina. Né? Só tem um pau de sebo lá. Para contar a sua. Tem os sapinhos que tá tipo uma festa junina dos sapos, né, na floresta, e tem lá um pau de sebo super alto, e aí junta um monte de sapinhos ali, né, e falam, vamos subir. E aí os sapos são velhos, gente, é impossível subir nesse negócio, né? E aí eles começam a subir, tchá, 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 e quando eles vão tentando subir, os sapos embaixo ficam gritando,
gente, é impossível, vocês não vão conseguir, vocês vão cair, vão se machucar. E ficam falando e o pessoal efetivamente vai caindo, e vai ficando menos, né? E cada um, olha, caiu, mas tem pouca gente, ninguém vai chegar lá em cima. Gente, não existe. E aí vão caindo, até que tem um que vai até o final, né? E aí sobe até lá em cima, olha para baixo, desce, quando ele desce lá embaixo, o pessoal que estava lá embaixo, coisa assim, nossa, como é que você conseguiu, né, subir até lá em cima, né? E aí ele pega e fala, hã? Era assim. Então, É a mesma tipo que eu assim, sei né? que eu só que era na corrida. É mais ou menos a mesma coisa, né? Então, tipo assim, né? Eu acho que é muito disso, né? Da gente tem que ter essa coragem que o Carlos Augusto falou, né? Você tem que. Vai ouvir muita crítica, né? E às vezes Sim. tem umas críticas que são cruéis. Né? Tem pessoas que gostam de ser cruéis porque, talvez por terem represado demais a sua energia criativa, acaba envenenando aquilo dentro dela de uma forma que ela tem que extrapolar uma energia destrutiva para os outros, porque não suporta ver a criatividade dos outros. Infelizmente tem isso mesmo. E aí você tem que saber que vai acontecer isso e ignorar, né? É como minha mãe fala, né? Quem me critica tem 2 trabalhos, de começar a criticar e terminar a criticar. Porque para mim não faz diferença nenhuma. Né? A pessoa que vai estar tendo esforço. Mas o que eu queria perguntar para você, Selma, antes que a gente acabe o nosso tempo, né, falta 10 minutinhos, é o seguinte, a gente está falando muito sobre a questão da criatividade no mundo interior da pessoa, como energia e tudo mais. Só que a própria criatividade, ela é uma coisa que, assim, eu posso exercitar ela sozinha. Quando eu escrevo um livro, faço uma escultura, uma coisa parecida. Né? Mas a gente vê até a questão dos chakras mesmo, energética, do cardíaco, né, o sacral e todos os outros, que ela é potencializada quando você interage com outras pessoas. Quando você está falando a questão da vida do escritor, por exemplo, né? Eu comecei fazendo oficinas, né, com o apoio de um colega amigo meu, depois ele desistiu, eu continuei sozinho, né, o Oswaldo Pullin, que é escritor e artista plástico aqui em Brasília. E eu percebi que é o seguinte, quando eu pego e escrevo um livro, me dá um prazer muito grande, quando eu termino um trabalho. Né? Quando eu escrevi o Bíblia do Escritor, né, tá aqui do lado, me deu um prazer grande porque eu sabia que aquele livro, assim, o grande prazer do livro não é só de eu ter colocado ele no papel, né? Eu sabia que aquele livro ia ser interessante, ia ser legal para outras pessoas, no caso do Bíblia do Escritor ia ser útil para outras pessoas, e quando eu faço essas oficinas, eu percebo que o maior prazer que eu tenho é justamente da interação com as pessoas. Né? Quer dizer, eu faço uma oficina com 15, 20 escritores, de repente não tem ninguém com nenhum livro publicado, todo mundo iniciante, não é variado, mas mesmo quando a maior parte são pessoas que não têm nada, as dúvidas que eles colocam, as coisas, os pontos de vista dele, quer dizer, a interação, eu sempre saio sabendo muito mais, aprendendo muito mais do que, né, assim, uma troca, né? Não estou só ensinando, é uma coisa que cresce muito. Então tem isso na questão energética e criativa também, quer dizer, eu quando faço exerço minha criatividade, seja num livro, seja na cama, o que for, eu consigo fazer isso sozinho dentro de mim? Ou eu preciso desse outro lado para poder ser realizado, por assim dizer? Então, o ato sexual já traz uma resposta inicial. A sua mãe tinha energia sexual e o seu pai tinha energia sexual, certo? Mas foi exatamente juntando os dois que criou algo diferente deles, embora parecido. Então, para você ver que você trazer outras pessoas ou outra pessoa, você pode sim aumentar a criatividade. Você pode expandir a criatividade, criar algo diferente de você, ou talvez algo parecido com você. Mas, desde que isso não seja uma obrigatoriedade, mas que seja um desejo. Que seja um desejo. Porque se você coloca que para você criar, você é obrigada a que tenha alguém, você está transferindo essa energia para o fluxo de estar com uma outra pessoa, que é mais ou menos a mesma forma de mulheres que acreditam que para serem felizes elas têm que ter um homem. Lógico que é maravilhoso você desejar ter um parceiro, um companheiro, é maravilhoso o desejo, né? A energia do desejo, que é diferente da energia da necessidade ligada ao ego, de que você não é o suficiente para fazer. De que você não pode ser feliz sozinho, que você depende de ter alguém, que você depende de ter alguém para te ajudar. E que também não é errado, muito pelo contrário, é maravilhoso. Quando você olha para dentro de você e fala assim, cara, eu estou precisando de uma ajuda para minha criatividade. Ou você olha para dentro de você e fala assim, cara, eu estou desejando muito encontrar pessoas que venham me ajudar a acionar ainda mais essa criatividade a partir da criatividade deles. Então é mais ou menos isso, essa parceria. Eu acho que o centro de gravidade tem que estar em você, né? Quer dizer, eu sou o centro. Agora, se eu estou com vontade
e consigo projetar isso e trocar experiências com outra pessoa, né, seja sexual, seja o que for, né, eu consigo potencializar essa criatividade. Eu percebo muito isso, né, porque nessas oficinas que eu faço, muitas vezes a gente bota 5 pessoas, cada uma define uma premissa de uma história e tudo mais, no final eles decidem qual história que eles vão fazer e escrevem as cenas principais. Você vê que o negócio ali começa a borbulhar de um jeito que, assim, a ideia que começa de uma pessoa, o negócio vai crescendo, daqui a pouco vira uma ideia coletiva. Muito escritor, assim, a gente tem essa visão, né, de que escrever é um ato solitário. E, na verdade, eu acho que quanto menos solitário for, melhor o resultado. Né? Porque eu acho que alguns dos meus melhores livros foram justamente aqueles que, desde o início, eu trabalhei. Né? O próprio meu primeiro romance, No Nome da Águia, que eu lancei em 2009, quando eu estava com a ideia na cabeça, eu sentava com os amigos e contava, tô pensando em escrever um romance, assim, assim, eu ia contando, e eu falava, olha, mas nesse ponto aqui tem uma coisa que eu não consegui fechar ainda. Aí eu escutava o que as pessoas falavam, né? Teve um amigo meu que, inclusive, falou, olha, já que você está contando um período, tem uma trama histórica que passa em vários momentos da história da humanidade, seria legal de ter alguma coisa que se repetisse, né, em todos os momentos da história. E aí foi que eu pensei, no próprio título do livro, O Nome da Águia nasceu disso, né? Porque o símbolo da águia, que parece a águia romana, a águia de Napoleão e tudo mais. Então, quer dizer, no momento que você começa a expandir a sua criatividade, não como uma obrigação, como você falou, né? Mas como um prazer de estar trocando com os outros, né? Você cresce muito e a tua criatividade tem um potencial imenso de atingir coisas que você mesmo nem imaginava, né? Trazendo para o lado sexual, né? Eu acho que o orgasmo a 2 é muito mais divertido do que o orgasmo a 1, né? Sim, sim. O sexo solo, né? Às vezes o sexo solo ele passa a ser solitário, né? Quando você está usando ele para poder não se relacionar com outra pessoa. E em relação ao prazer, é importante a gente não ter aquela noção ilusória de que você vai começar a escrever, você está cheio da sua energia, descobriu sua energia sexual, está aceitando tudo, respirando profundamente, o trem está supitando, e que isso vai ser desse jeito para sempre. Não, vai chegar uma hora que o seu personagem ele vai querer ganhar uma vida tão própria que vai olhar para você e vai falar assim, e agora? O que será da minha vida? De verdade, que será da sua vida, escritor, né? Então, você dá uma empacada, dá uma coisa. Aí é que entra realmente a questão da perseverança e persistência, energia da vontade, até de buscar ajuda com pessoas que realmente vão agregar, para que você comece, então, a traçar novos rumos para o fluxo de escrever usando a sua energia sexual. Aliás, falando em buscar pessoas e tudo mais, eu acho que já está na hora da gente fazer, digamos, a nossa propaganda final e despedir, porque a gente tem aí 3 minutos, né, que dá 1 minuto e meio para cada um se despedir. Né, então, só queria, antes de mais nada, né, já agradecer a você aí pela participação, foi super divertido. A gente, como eu falei, a gente planeja falar meia hora, acaba que 1 hora sai, você acha que começou a falar, já está acabando o tempo, né? Foi muito bom. Verdade. Muito super obrigado por participar. Gente, assim, essa live, quem está entrando agora, vai ficar lá no IGTV, né, no Instagram completo. Eu vou baixar e depois passar para a Selma para botar lá no dela também. Também quem estiver interessado, tem um canal no YouTube onde eu estou publicando lá vídeos mais direcionados só com dicas para escritores, né, então é só assinar lá para ficar sempre ligado. E no meu site também tem o link para o meu blog, que tem lá desde 2009, tem dicas para escritores. Então, qualquer coisa dessa associada, procure meu site, www.alexandrebobon.com, que tem o acesso a todas as informações que eu estou disponibilizando aí. Né? Selma, bola sua. Gente, então sejam muito bem-vindos aqui. Eu tenho o meu canal no YouTube, vocês serão muito bem-vindos. Se chama Selma Aral. Lá, dicas, todas as dicas, porque 60% das mulheres reclamam que não conseguem sentir o orgasmo na penetração, então eu procurei colocar o máximo lá de vídeos para ajudar, para instruir, enfim. Então tem vídeo semanal. Domingo agora tem uma live lá às 19 horas no meu canal no YouTube, que são dicas. Não faça sexo virtual antes de vocês receberem essas 3 dicas. Mas para quem já está fazendo sexo virtual por causa da pandemia, pode ir lá que eu vou dar dicas hot para você continuar, tá? Tem também no Instagram, Mulheres Bem Amadas, o meu blog, selmaral.com.br. E também tem os livros. Tem livros aqui que é O Segredo da Mulher de Sucesso no Amor na Carreira, tudo trabalhado com base na energia sexual. E sucesso, gente, não é essa coisa competitiva, não. É um sucesso existencial, sabe? Está ligado às leis universais, está ligado à coisa que faz sentido para você. Tem o boa de cama, né? Não sei se é só na cama, não, né, gente? Pode ser sofá, pode ser mesa, pode ser cadeira. É um livro totalmente construído com base na abordagem bioenergética. É mais assim para que as pessoas vejam o quanto o sexo, quando ele é feito com entrega,
ele é capaz de expandir a consciência, dar qualidade de vida, bom humor, e para nós mulheres ainda rejuvenesce, né, gente? Que é mais, pelo amor de Deus, tudo de bom, né? Não? Adeus, bom. Tem esse aqui que eu ainda. Esse aqui só tem ele para os homens não descobrirem, o Diário de uma Doida, né? Esse aqui é um livro escrito totalmente com base no inconsciente, não teve nada de consciência nele, tá? Então, é muito doido mesmo. Com base tudo, porque o inconsciente da gente é muito rico. Então, se você consegue acessar o que está no seu inconsciente, deixa fluir. Foi um livro que eu falei assim, olha, ele não tem nada ligado às estratégias medicais e tal. Venceu, gente, gratidão demais, gratidão pelo convite, Lobão, gratidão pelo convite, gratidão Eu que agradeço, que vieram aqui, tá? E eu gostaria de dizer para vocês, trabalhe a respiração para que a respiração de vocês cheguem abaixo lá no assoalho pélvico. Mesmo que você não acredite em energia, vai te dar mais exposição, vai ajudar na sua questão estomacal,